Bom dia a todo mundo. Estamos dando continuidade aqui ao nosso curso de Estado Moderno e Capitalismo. Hoje é a nossa terceira aula, em que a gente vai discutir o que a gente chama de o primeiro texto que vai colocar as sementes da construção desse modelo liberal do Estado, né? Para isso, a gente vai usar como referência um texto do Verfor, nos Clássicos da Política, mas também os textos de referência do John Locke, tá? Os textos já estão todos no Moodle, para quem quiser ler e acompanhar a discussão de hoje. Vocês já sabem, se quiserem me fazer perguntas, é só levantar a mão aí ou ligar o microfone e a gente vai conversando. Então, vamos lá. Para falar, então, desse modelo liberal, a gente vai discutir o texto do John Locke, que fundamenta, né, essa ideia de um Estado liberal, né? Assim como o Hobbes, o Locke também é um autor contratualista que também tem o desafio de pensar a passagem do estado de natureza para o estado civil e político por meio disso que a gente chama de contrato, né? Mas, como vocês vão ver na aula de hoje, a visão do Hobbes em relação à formatação desse contrato é diferente da visão do John Locke, e essas diferenças são importantes que sejam detectadas por vocês, tá? A tese principal que o Locke apresenta no livro mais importante, que é o segundo tratado sobre o governo civil, é a de que o consentimento dos governados é a única fonte de poder legítimo, tá? Vamos repetir. O consentimento dos governados é a única fonte de poder legítimo. O que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que, diferentemente da ideia de coação, diferentemente da ideia de maioria, você só pode formar o Estado se houver um consentimento de todo mundo, né? E aí a gente vai explorar essas dimensões também aqui ao longo do curso, tá? Eu acho que é importante, na aula passada a gente conversava um pouco sobre isso, vocês fizeram algumas perguntas em relação a esses temas, e eu achei que era importante trazer para nosso debate, antes de entrar na obra em si, um pouco de contexto histórico, né? Vocês já estudaram tudo isso aqui lá no ensino médio, mas é bom sempre lembrar qual é o contexto, né, em que o Hobbes e o Locke estão escrevendo, né? E vocês vão ver que é um período de muitas revoluções, é um período de muita instabilidade. Não à toa eles estão ali propondo um formato institucional para acabar com essa instabilidade, né? Então, olha só, em 1640, a gente tem na Inglaterra a Revolução Puritana, que é, né, a famosa decapitação do rei, em que se proclama a República, né, depois de uma guerra civil muito longa. A tristeza, né, dessa revolução é que ela acaba numa ditadura, que é a famosa ditadura de Cromwell, né? 11 anos depois é que, então, Hobbes, que está refugiado, portanto, não está na Inglaterra, fugiu por conta da Revolução, publica, então, o Leviatã, né, no contexto da Revolução Puritana. Em 1660, o Cromwell vem a morrer e, então, é restaurada a monarquia dos Stuart, né, que é um reinado muito contestado, muito polêmico, né, porque os Stuart são conhecidos, né, por grande abuso de poder. 8 anos depois, a gente, então, vive a Revolução Gloriosa, e aí você tem o parlamento, né, essa ideia de coletivo, de assembleia, liderada pelo Guilherme de Orange, depondo Jaime II nessa revolução, e é nesse contexto que o poder legislativo, né, fica tão forte na Inglaterra. O Locke vai publicar os seus estudos, né, o livro do segundo tratado, logo em seguida, tá? Logo depois da Revolução Gloriosa, né? E a lógica que a gente vai estudar hoje na obra do Locke, vocês vão ver, é uma lógica que está muito fundamentada no direito de resistência. Ele justifica, né, por que o parlamento tem o direito, né, de resistir ao que o povo vivia
naquele momento no governo do Jaime II. Tá? Então, tem um contexto histórico revolucionário, de instabilidade, né? E a obra do Hobbes e do Locke vem justamente para tentar resolver essa questão. Tá? Então, vamos lembrar, né, de onde parte a problematização do Locke para justificar o trabalho dele em relação à construção do Estado, nesse caso, um Estado liberal. O Locke, assim como o Hobbes, ele vai partir da noção de que existe um estado de natureza que seria, né, que só poderia ser rompido a partir de um contrato social que daria origem ao que ele chama de um estado civil ou estado político, né? Então, também na visão do Locke, assim como Hobbes, o indivíduo vem antes do Estado e vem antes da sociedade, né? O estado de natureza é, para o Locke, um estágio que ele chama de pré-social, pré-político, né? Então, de novo, a visão do Locke também é diferente da visão do Aristóteles. Como a gente viu, isso também acontecendo com o Hobbes lá atrás, né? Nesse estágio pré-social e pré-político, os homens viviam na mais perfeita liberdade e igualdade. Ou seja, todo mundo tem direitos, né, que a gente vai discutir, tem a ver com esses direitos naturais, em que o homem faz o que quiser, né, e todos têm igualdade de força. Mas esse estado de natureza é pré-político, é pré-social, né? Ele não se fundamenta na ideia política, né? Esse, segundo Locke, ele descreve esse estado de natureza, vejam vocês, não como um estágio selvagem, né? Como é muitas vezes a noção que as pessoas têm quando se fala de estado de natureza, né? Esse estágio corresponderia, na verdade, a uma situação real, né? E que seria historicamente situada. Segundo Locke, a maioria dos povos passou, né, por esse estado de natureza, e alguns povos ainda se encontrariam, né, vivendo sob a lógica de um estado de natureza quando o Locke estava escrevendo esses seus tratados, né? Chama bastante atenção que essa visão do Locke é uma visão de história linear, né? Ou seja, é como se houvesse um pressuposto de um desenvolvimento da humanidade numa certa linearidade, né? Essa é uma concepção interessante, porque ela não tem... É quase, né, como se não houvesse retrocessos, né? Sempre, como se a vida sempre andasse para frente. E aí é interessante, porque nesse estado pacífico, os homens já gozavam da razão e os homens já gozavam de propriedade, tá? Ou seja, o homem tem, assim, direitos naturais: vida, liberdade e propriedade, tá? É interessante isso. A visão lockeana não é uma visão de guerra, né? É uma visão de paz. Então, o homem tem a sua vida, ele é livre para viver essa vida, né? Agora, tem um fundamento importante que é a propriedade. O homem já tem o cercadinho, né, que orienta ali o que é dele e o que não é dele. Já existe essa noção da propriedade e, por isso, né, esse Estado é tido como a noção que a gente está discutindo, é a noção de um Estado liberal, né? Então, o Locke vai usar essa lógica, né, esse termo propriedade na obra dele de duas maneiras. Ele dá dois sentidos para a palavra propriedade, né? Um sentido de propriedade é o sentido material, né? Que talvez seja o sentido mais difundido, né, na maneira como a gente discute hoje, né? Eu tenho a posse de um objeto. Mas tem uma segunda noção, um segundo sentido, que é o sentido dos direitos naturais, né? Quando ele está falando da liberdade, da vida, tá? Nesse segundo sentido, o Locke vai dizer, é impossível alienar essa propriedade do homem, né? Ou seja, você não pode tirar a liberdade, você não pode tirar a vida, né? E você não pode tirar os bens
desse homem, né? Vejam vocês que, de fato, é uma noção aí liberal, né? Começa a ser plantada essa visão liberal de Estado, né? É interessante, né, na visão do Locke, que nesse estado de natureza há uma lei que vai reger essa propriedade, né? Por quê? Porque a lei natural diz que os homens, apesar de serem livres, não podem prejudicar ou atentar contra os direitos naturais dos outros homens. Se assim o fazem, eles se colocam em estado de guerra uns contra os outros. Então, o estado de natureza pensado pelo Locke, diferentemente do Hobbes, tem uma lei implícita, né? Não é uma lei explícita, mas de que ninguém pode prejudicar e atentar contra o direito natural do outro, que é esse direito da vida, da liberdade e da propriedade. Tá? Isso é importante. Agora, se é um estado de paz, se é um estado regido por uma lei, né, orientado por essa noção natural, por que foi preciso abandonar esse estado de natureza? Porque, vai dizer o Locke, o usufruto dos direitos e liberdades é incerto, né? Olha que interessante. Embora haja uma noção clara, né, de que você não pode alienar, atentar contra a vida, a liberdade e a propriedade do outro, existe uma certa incerteza, né? E essa incerteza se dá por 3 motivos, tá? Que a gente vai discutir agora. O Locke vai dizer que o fim maior da organização, portanto, de um governo é a conservação da propriedade. Entendida aqui, claro, no seu sentido mais amplo. Então, como é que a gente acaba com a incerteza em relação ao Estado? Desculpa. A incerteza em relação ao usufruto dos direitos e liberdades. O que o Locke vai dizer? O estado de natureza, ele gera essa incerteza porque ele carece de 3 fatores. Falta uma lei estabelecida, fixa e conhecida e aceita mediante conhecimento comum, enquanto padrão de propriedade e improbidade. Existem leis naturais, mas nem todos os homens a conhecem, seja por falta de estudo ou por influência de seus interesses pessoais. Então, falta uma lei que seja estabelecida, fixa e conhecida e aceita. Segundo, falta um juiz conhecido e imparcial para solucionar conflitos de acordo com a lei estabelecida. Nessa ausência, os homens são forçados a serem juízes e executores em causa própria. E falta o poder para executar a sentença quando for justo. Na ausência de uma espada capaz de reforçar a sentença, os injustos podem prevalecer pelo uso da força. Ou seja, a incerteza em relação ao usufruto dos direitos da liberdade se dá pela falta de lei, de um juiz e de poder para executar a lei. Tá? Qual é a solução, nesse caso? É a organização de um governo, cujo único objetivo, ou fim maior, objetivo maior, é conservar a propriedade. Tá? Então, a gente está saindo, segundo Locke, do estado de natureza, a gente precisa abandonar esse estado por conta da incerteza. Não porque há um estado de conflito, mas porque há uma noção, né? Porque os homens, os indivíduos, não têm certeza se vão poder usufruir daquilo que lhes é naturalmente de direito. Até aqui, alguma dúvida? Por mim, não. De novo, se alguém tiver dúvida, é só levantar a mão, abrir o microfone. Enquanto isso, a gente vai aqui evoluindo. Tudo bem. Então, a lógica do Locke não é a lógica de justificar a saída do estado de natureza por ocasião
de um processo de guerra contínuo, né? A justificativa se dá pela incerteza. Mas isso não quer dizer que não tenha havido um estado de guerra, né? O que é esse estado de guerra, na visão do Locke? É um estado caracterizado pela violência e pela inimizade. Esse estado ocorre no estado de natureza, quando aquele que tem o seu direito violado não tem, desculpa, a quem recorrer, senão aos céus, ou seja, a Deus. É legítimo, então, nesse caso, que o prejudicado aplique um castigo ao seu opressor, para reparar a restrição e prevenir de outras que podem vir. No estado de natureza, vai dizer o Locke, todos os homens têm o direito de punir aquele que descumpre a lei natural. O problema do estado de natureza advém de os homens serem juízes em causa própria e do fato de não haver regra estabelecida para resolver controvérsias de quem está com a razão, de quem tem o direito em relação aos temas. Então, esse estado de guerra pode acontecer, né, já que o homem tem o direito, né, é legítimo, né, que um homem puna o outro, que prejudique o outro, que castigue o outro, né, já que não há um juiz, não há uma força que sirva de juiz em relação a essas causas. E a justificativa para isso está justamente no descumprimento da lei natural, né? E aí o Locke vai dizer, como a gente quer evitar o estado de guerra em que um homem pune o outro, né, em que ele tem a legitimidade de ficar se prejudicando, e isso geraria um estado de guerra, é que ele vai dizer que a constituição de um governo civil vai funcionar como remédio para o estado de guerra, tá? Para resolver esse problema, para estabelecer o governo civil, os homens realizam o chamado contrato social. O que é o contrato social? Segundo Locke, é um pacto de consentimento estabelecido por unanimidade em que os homens concordam livremente em formar a sociedade civil para consolidar, aí sim, sob o amparo da lei, do arbítrio e da força comum de um corpo político unificado, os direitos que possuíam no estado de natureza. Olha que interessante essa visão liberal do Estado que o Locke está desenhando. A gente está unanimemente consentindo em torno de um pacto, constituindo uma lei para garantir os direitos que nós já possuíamos no estado de natureza. Então, nesse sentido, não há nenhum tipo de mudança, né, na constituição de novos direitos. O contrato social do Locke é um contrato social que estabelece, né, direitos que já são existentes. Fala, Valdeir. De acordo com Locke, o Estado só pode ser formado quando obtiver a unanimidade de todos os homens. Enquanto não obtiver isso, ele não pode ser formado. Exatamente. Exatamente. E aí, Valdeir, o que é interessante é que a solução dada para essa unanimidade é fazer com que você construa um Estado apenas com quem quer construir o Estado. Então, se você tem uma comunidade, né, em que você tem aí 1.000 pessoas e 100 não consentem em participar daquele contrato, esses 100 são excluídos do processo e os outros 900 formam aí o contrato para a construção do governo civil e nessa construção do governo civil formam o seu Estado, que, claro, vai ser um Estado inimigo dos 100 outros que não consentiram. Tá? Mas tem que ser unânime. Todo mundo tem que querer participar desse Estado. Você não pode trazer ninguém à força para esse processo, né? Do contrário, você cria a guerra, né? O estado de guerra. Tá? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que a solução que o Locke está dando, gente, é uma solução
pensando no contexto, né, do século XVII, para o problema básico da propriedade, né? Ele está escrevendo motivado pela lógica de que não venham tomar o que é meu. E a melhor maneira do homem constituir, né, um Estado para que ninguém tome o que é dele, aliás, a melhor solução dada pelo homem para que ninguém tome o que é dele é constituindo um Estado. Tá? Por isso, no Locke, a gente tem né, a semente desse Estado liberal que a gente conhece. Quando formam a sociedade, os homens abrem mão de parte de seu poder. Nesse caso, o poder de punir os infratores da lei para que o governo sustente a ordem. Então, o que o homem está perdendo, do ponto de vista do seu direito natural, é o poder de punir diretamente o infrator. Eu gosto muito dessa discussão quando a gente está pensando aí na criação dos nossos filhos, né? Que é comparar aquele pai que instrui o filho a dizer o seguinte: se um te bateu, bate também. Né? Se o seu amiguinho te bater, você vai lá e bate nele também. Essa é uma criação do estado de natureza. Existe uma outra criação que é, quando alguém te bater, você vai na professora e fala com ela. Professor, ele me bateu. E espera que a professora, então, dê a essa pessoa um castigo justo. Né? Essa é a visão da solução do contrato social para a formação do Estado liberal, para que você mantenha, aí nessa metáfora das crianças na escola, para que você mantenha o lápis que é seu. Né? Porque o menino te bateu porque está querendo pegar seu lápis. Espera aí, professor, ele não pode me bater por isso, não. O lápis é meu. O outro pai, o pai do estado de natureza, vai dizer: vai lá e revida. Tentou pegar seu lápis? Dá nele. Né? Eu acho que isso explicita bem, né, como é que esse é uma noção muito natural. Né? Ela vem, né, com o homem e a gente precisa controlá-la. E é para isso que a gente estabelece esse contrato. Né? Agora, o Valdeir estava perguntando: professor, então é só por unanimidade que a gente constrói o Estado? Sim. Se para firmar o pacto e construir a sociedade a gente precisa de um contrato unânime, depois que o contrato está formado e o Estado constituído, aí a gente pode tomar decisão por maioria. Né? Por que isso? Os pactuantes, né, quem pactuou com o contrato, eles passam a compor o que o Locke chama de um corpo único, governado pela força e pela vontade da maioria. O pacto implica, portanto, na obrigação em obedecer às decisões da maioria. Tá? Então, o pacto é unânime, mas depois daí eu tenho que obedecer o que a maioria deseja. O Locke vai deixar claro que a vontade da maioria ela deve ser tomada como vontade de todo mundo e que o pacto não pode ser desfeito pelas minorias que simplesmente não concordam com as decisões do governo, a não ser, tem aí uma exceção, que elas firam a propriedade. Olha que interessante, o Locke diz que a única, exclusiva divergência que a maioria pode ter para dissolver um Estado é se o Estado interferir na propriedade daquelas pessoas. Porque, afinal de contas, como eu disse antes, o Estado, na visão do Locke, tem um fim maior de proteger a propriedade. Então, se o Estado está tentando botar a mão na minha propriedade, eu posso destituí-lo. Tá? Professor, mas se o pacto foi unânime, por que eu posso usar a regra da maioria para tomar decisões? O Locke vai dizer: a gente só estabelece a regra da maioria como sendo um mecanismo para tomada de decisão, porque se a gente exigisse o consenso para todas as decisões políticas,
nós imobilizaríamos o corpo político. Ou seja, o governo não ia fazer nada, o governo ia ficar sem função. Ele não ia conseguir nem aplicar a sua força e o seu poder na hora de fazer justiça, porque a unanimidade, o consenso absoluto, são muito difíceis, né? Então, a regra da maioria se justifica porque a gente quer que o governo funcione, tá? Mas, de novo, o Locke vai deixar bem claro, os direitos da maioria, claro que eles têm que ser respeitados. Por quê? Mesmo não sendo unânimes. Porque o objetivo da formação do governo é, em última instância, a preservação dos direitos naturais. O direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. Então, a minoria, aliás, desculpa, eu li maioria aquela hora, né? A minoria, ela continua sendo respeitada mesmo quando a maioria toma decisão. Porque ninguém vai tocar na vida, na liberdade, na propriedade da minoria. Então, se tem um ato que o governo precisa tomar, ele vai tomar e a minoria vai respeitar. Tá tudo certo. Desde que os direitos naturais estejam preservados. Porque este é o objetivo da formação do governo. Diga, Valdeir. Professor, o direito de punir o outro homem que invadiu a sua propriedade ou tentou usurpar dela, Valdeir, eu não ouvi sua pergunta. Você pode repetir? O direito do homem de punir o outro homem que tentou usurpar da sua propriedade ou alguma coisa assim, ele entra dentro do direito da liberdade? Não. A partir do momento que a gente forma o Estado, o direito de punir o homem que invade sua terra não é mais seu. É do governo. É o governo quem tem o poder de fazer essa punição. Do contrário, a gente volta para o estado de guerra, em que o homem tem o direito legítimo de punir o outro. Por quê? Porque não tem um governo, não tem um juiz para arbitrar sobre o assunto. Tá? Agora, fique claro, né, Valdeir? Essa pergunta sua é importante porque ela diz exatamente sobre essa noção liberal, essa discussão liberal do Estado, né? Dizer que você não pode punir o outro homem que invade a sua propriedade, porque esse é direito do governo, não é dizer, nessa noção liberal, que então está liberado invadir a terra do outro. Porque nessa concepção de governo, ou nessa concepção de Estado, o governo vai punir, ou seja, vai tirar de lá, né, e vai impor sanções àquele que tentar atentar contra a sua propriedade. Então, o seu direito natural de vida, propriedade e liberdade estarão garantidos pelo governo. Se o governo não fizer isso, não é governo. O governo não serve para nada. Na visão do Locke, e aí é bem interessante isso, né? Isso explica muito por que o parlamento inglês continua sendo tão forte, né? Diferente da nossa tradição política. Né? Nossa tradição política é uma tradição presidencialista. Lá na Inglaterra, vejam vocês, já no século XVII, o poder legislativo é visto como o poder supremo. Essa é a solução dada pelo Locke, né? Ou seja, a gente não tem que ter um único soberano. Olha o medo deles, né, de terem vivido a dinastia Stuart, de terem vivido a ditadura de Cromwell. Todos esses experimentos individuais, né, levaram a sociedade inglesa a uma solução formatada aqui pelo John Locke, né, de dar ao poder legislativo o poder supremo. E a justificativa para não se ter um único, né, poder seria dizer que o legislativo tem que ser o supremo porque ele foi escolhido pelo povo e porque ele representaria diversos interesses, então,
quando chegasse a uma maioria, ele teria o poder de exercer sua função. É muito interessante essa visão. É diferente da do Hobbes, né, que vai dar ao Leviatã, ou seja, ele está personificando a solução do conflito. No Locke, não. Ele não está pessoalizando, personificando a solução. Ele está dizendo é o poder legislativo em assembleia, né, de maneira coletiva, tomando decisões por meio de maioria, que vai ter o poder supremo de, portanto, exercer a lei, exercer as punições, etc. Vamos ler uma passagem aqui. Todo aquele que detenha o poder legislativo ou supremo deve governar de acordo com as leis estabelecidas pelo povo, e não por meio de decretos extemporâneos, por juízes probos e imparciais que arbitram os conflitos através das leis, e a empregar a força da comunidade apenas para a execução das leis, e preservar a sociedade de invasões estrangeiras. Então, quem tem o poder legislativo tem que governar com as leis do povo, tem que se comportar como um juiz probo e imparcial, usando a lei para arbitrar os conflitos, e só empregar força para executar as leis que são do povo. Então, o Locke está muito preocupado com a possibilidade de que um único indivíduo, né, detenha todo o poder. Por isso que ele dispersa poder no parlamento. E esse parlamento, que é o poder supremo, então, tem que governar de acordo com as leis do próprio povo, e não com decretos que ele estabelece. O poder executivo, neste caso, então, se transforma num poder subordinado e controlado pelo poder legislativo. O executivo apenas executa, a função dele é executar as leis do povo. É isso que o Locke está dizendo, né? E aí ele tem um poder que a gente conhece pouco, né, na atualidade, mas que está lá sugerido pelo John Locke, que é o chamado poder federativo, que é um poder que seria encarregado das relações exteriores, tá? Também subordinado ao legislativo, mas que cuidaria justamente para evitar essas invasões estrangeiras, tá? Então, essa é a formação do Estado político para o John Locke. E aí ele formula lá no seu livro que, embora a gente queira formar um Estado com o fim último de defender a propriedade, né, para garantir os nossos direitos naturais, o Estado serviria para isso, o homem individual tem o direito de resistir. Ou seja, ele tem o direito de resistir contra esse Estado formado. Tá? Eu repito, é diferente do Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes, como vocês vão lembrar na aula passada, diz que se a gente resiste contra o Estado, a gente resiste contra a gente mesmo. O Locke vai dizer, espera aí, se o governo deixar de cumprir sua finalidade, ele, na verdade, converte-se em tirania. Ou seja, nesse caso, o governo está exercendo o seu poder para além do que ele foi constituído, que é a preservação da propriedade, visando, portanto, o interesse próprio e não o interesse coletivo. O governo, então, não pode passar do seu limite, senão ele vira tirano. O pacto que a gente faz de maneira unânime é feito para um fim específico, que é a preservação da nossa propriedade. Já que esse é o pressuposto da formação do Estado, o poder legislativo ele tem que garantir e preservar a propriedade. O pacto, portanto, só serve para levar os homens a uma condição melhor do que o estado de natureza, porque no estado de natureza ele tem incerteza se o homem, né, tem incerteza se vai poder usufruir daquilo que ele tem direito. Então, o Estado serve para garantir a propriedade do indivíduo.
Quando o governo se torna tirano, quando ele viola a propriedade usando a força, sem nenhum amparo legal, ocorre o estado de guerra entre o governo e a sociedade. Os governantes se rebelam contra os governados, conferindo ao povo, então, o que ele vai chamar o direito de resistência. É muito claro isso no John Locke, hein? Se o Estado vier para cima da minha propriedade, me cobrando além do que é devido, ele se converte num governo tirano. E eu, como indivíduo, tenho, portanto, o direito de resistir contra esse tirano. Enquanto Hobbes ele dizia que não podia, né? Que a pessoa teria que aceitar qualquer ação do Estado para que eu já estou abdicando minha liberdade para ele cuidar de mim. Exatamente. Eu já abdiquei. No Hobbes, eu abdiquei completamente no contrato e já dei para o Estado, para o Leviatã, o direito de fazer o que quiser comigo. Por quê? Porque o Hobbes é muito mais temeroso. O Hobbes não tem uma noção de propriedade formatada. O Hobbes não pensava na lógica da propriedade. Ele apoiou a ditadura Cromwell, então. O Hobbes, na verdade, justificou, né, a constituição da ditadura Cromwell, porque, para ele, aquela é uma solução ao estado de natureza, em que as pessoas podiam viver em guerra de todos contra todos. O Locke vai dizer, espera aí, não é assim não. O governo tirano não é melhor do que o não governo. Ele é tão ruim quanto. Então, não venham tocar na minha propriedade, não venham tocar na minha liberdade. Né? Ou seja, vamos constituir um pacto unânime, mas eu tenho direito de resistir e constituir um estado de guerra novamente se o Estado vier para cima de mim. É interessante essa visão. Né? E tudo isso, como eu estava dizendo, só é possível ser formatado porque o Locke tem uma visão muito clara, né, de que existe a propriedade. O Locke formula uma tese, que é a teoria da propriedade, para embasar o porquê do direito de resistência, o porquê o limite do Estado. Ou seja, o Locke está formatando, está jogando a semente de um Estado pequeno, de um Estado liberal, de um Estado que tem só a função de exercer a lei do povo e não deixar que as pessoas entrem na minha propriedade. É um Estado pequenininho. Né? Como é que o Locke, então, vai formatar essa teoria? Olha que interessante. O Locke vai dizer o seguinte: o trabalho que o homem tem é o fundamento da propriedade. O homem é naturalmente livre e proprietário da sua força de trabalho. A princípio, a terra, e aí esse a princípio é muito importante, a gente pode discutir ele, né, mais a fundo, mas a princípio a terra foi dada em comum a todos os homens. Tá? A terra está aí, livre para todo mundo. O homem incorpora o seu trabalho à matéria bruta da terra e, assim, torna a terra sua propriedade, estabelecendo sobre ela, a terra, o direito próprio. Então, o Locke está pensando no início, em que ninguém é dono de nada, mas todo mundo pode ser dono de qualquer coisa. Quem é que tem direito a algo, então? É aquele homem que emprega força de trabalho àquela propriedade. E, ao fazer isso, tem direito à sua posse. Tá? Ou seja, não intencionalmente, o Locke está justificando a desigualdade.
Como assim, professor? Olha só. Se no início a propriedade era limitada, porque cada homem tem uma capacidade de trabalho diferente, tem homem que tem mais capacidade de trabalho, então ele, na visão do Locke, vai ter mais propriedade. O homem que tem menos capacidade de trabalho vai ter menos propriedade. Tá certo? Como é esta capacidade de trabalho que justifica ter algo, o Locke está dizendo que é normal e natural que a desigualdade aconteça. Isso se agrava mais à frente, como vai dizer o Locke, ele não usa agrava, né? Isso se intensifica com o surgimento da moeda. Por quê? Porque com a moeda eu posso adquirir a propriedade. Ou seja, a moeda ela permite, possibilita que o homem acumule de maneira desigual a riqueza. Por que ele vai, então, assumir essa acumulação desigual da riqueza como sendo natural? Porque, no princípio, a propriedade é justificada pela minha capacidade de trabalho. Se eu tenho mais capacidade que você, eu tenho direito a mais terra. Então, eu vou ter direito a mais usufruto, eu vou ter direito a mais plantação, eu vou ter direito a mais gado, eu vou ter direito a mais produtos, né, do meu trabalho. Quando o comércio via moeda aparece, eu, então, passo a ter mais moeda e passo a poder comprar mais terra, mesmo que eu não dê conta de trabalhar nesta terra, mesmo que o meu trabalho inicial não seja o trabalho que vai justificar o direito à propriedade daquela terra. Então, a tese, né, da propriedade do Locke ela é influente demais, né, no mundo moderno, porque ela tem a capacidade de justificar no pensamento liberal por que existe desigualdade. Ora, existe desigualdade porque, no princípio, as pessoas têm forças de trabalho diferentes e quem trabalha mais merece mais. O problema dessa noção, que às vezes é utilizada para justificar ações, mesmo num Estado não liberal, é que ela também justifica uma desigualdade extrema, que é o meu usufruto do meu trabalho me dá dividendos, me dá recursos para comprar mais terra, mesmo que eu não vá usar, só porque eu tenho mais dinheiro. Fica muito claro que a teoria da propriedade do Locke, ou seja, o que é natural para ele, embasa uma visão de desigualdade ou naturaliza uma visão de desigualdade. Porque, no princípio, tudo isso tem a ver com o trabalho. E aí, o grande debate é, mas espera aí, se tudo é o trabalho, e eu tenho força de trabalho, mas não tenho terra, o correto, Locke, seria que eu pudesse ter acesso à terra. E o Locke vai dizer, tudo bem, todo mundo deveria ter direito à terra. O problema é que essa teoria não se traduz para a realidade, por exemplo, dos dias de hoje, é onde o Estado liberal começa a ter embates, porque nem todo mundo que tem força de trabalho para explorar a terra tem direito a ela, porque a terra já foi adquirida financeiramente no passado por alguém. Então, é um princípio que, de certa maneira, é uma teoria que justifica, no pensamento liberal, o acúmulo de mais propriedade, de mais terra, ou seja, que justifica, que naturaliza a desigualdade, mas que, por outro lado, não consegue responder à ideia de que o que a gente faz no passo seguinte, em que eu tenho mais força do que terra para distribuir. Quando eu tenho mais força de trabalho do que terra para distribuir. É uma teoria que funciona para resolver o primeiro problema, mas ela é paradoxal na hora de resolver o segundo problema, que é quando eu cresço a população e a mão de obra e a terra é finita. Não existe terra infinita.
Muito interessante, eu adoro esse debate, né? Ou seja, o John Locke é um pensador também contratualista, como Hobbes, que também defende a saída do estado de natureza, mas por uma razão diferente e numa formatação diferente. O fim maior do Estado é a defesa do meu direito natural, pensado como vida, liberdade e propriedade. E, para isso, eu tenho que criar uma justificativa, primeiro, de como a propriedade é constituída, e, portanto, por que eu preciso defendê-la, e, segundo, eu preciso criar uma tese de garantia de direito de resistência. Porque se o Estado ultrapassa o seu limite, eu posso resistir em relação a ele. Então, estão aqui apresentadas as teses iniciais que vão fundamentar a construção desse Estado liberal que a gente vai discutir aí ao longo do curso, das próximas aulas. Alguma dúvida em relação a isso aqui? A esse conteúdo? Alguma pergunta? Ficou algum questionamento? Por mim, não. Mais alguém? Não? Então, a gente termina aqui a aula específica sobre o John Locke, né, que é a continuidade desse pensamento de formação do Estado, que vem logo em seguida a noção do Hobbes. Na próxima aula, a gente então vai falar de Montesquieu, que é para pensar uma solução institucional para esse problema da resistência. Como é que a gente cria um poder que vai nos dar uma solução institucional para o problema?